Uma alegria muito grande estar aqui hoje, novamente, né? E é um privilégio. Embora a gente não tem mérito nenhum, a gente não é capaz de nada, né? Mas a gente se sente privilegiado pela graça de Deus. E agradece muito a Deus por isso. Então sinto muita alegria de estar com os irmãos aqui, poder falar aqui. E me sinto privilegiado. Juntamente com a Edna, a Silvana, que veio com a gente também, irmã lá. O Crispim, o Wesley, a Hortência e o Edenilson. Está com a gente aqui. Então nós estamos assim diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando nós olhamos para alguma situação, alguma dificuldade, a gente se sente impotente, incapaz. Mas o Deus a quem a gente serve, o Deus que nos chamou, Ele pode fazer muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que nós esperamos ou cremos. Eu queria falar para os irmãos uma coisa, algo que Deus colocou no meu coração, juntamente com outros irmãos em Pinda. Aprendi algo que a gente acaba ficando maravilhado, né? A gente até já sabe em parte, mas Deus vem acrescentando e aí a gente se sente muito abençoado. Eu quero ler com vocês aqui para dar início na palavra. Gênesis 12, logo no versículo 1. Eu quero também saudar os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Mandar o meu abraço e o nosso abraço para todos que estão acompanhando. Que sejam muito abençoados nessa noite. Acompanhando o culto, ouvindo a palavra. Deus abençoe você que está acompanhando esse momento. Amém? Gênesis capítulo 12. A gente vai ver aqui que Deus, a chamada que Deus fez para Abrão. Até então era Abrão e não Abraão. E a gente vai ver depois que essa chamada foi feita para nós também. E a gente vai entender um pouco dessa chamada. O que envolve nessa chamada que Deus fez. Adiantando que Deus não nos chamou apenas para ser crentes, né? Mas para muito mais. Para muito mais. Então aqui em Gênesis capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Só até aqui. Todos aqui receberam uma chamada. Como eu disse, não apenas para ser crente, muito mais do que isso. Vai mais além. E quando a gente entende essa chamada, a gente não desiste. A gente não para. A gente continua correndo a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Essa chamada que Deus fez para nós, não podemos ficar olhando o tamanho da dificuldade que aparece. O tamanho do problema que surge. Porque se for assim, a gente vai desistir. E a gente vai parar. Então você que sente que Deus chamou você, ou se você não sente, começa a sentir que Deus chamou você. Para algo muito especial. Fazer parte do seu reino. Fazer parte da igreja de Cristo. O corpo de Cristo. Fazer parte da família de Deus. Nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que isso, do que fazer parte desse corpo da igreja
de Cristo Jesus. Então você é privilegiado. De onde Deus tirou você, de onde Deus tirou cada um de nós, se você olhar para lá, e você vê que está aqui hoje, mesmo com toda a dificuldade e problema que você enfrenta, você, eu, nós somos privilegiados e temos razão para agradecer a Deus por isso. Ah, mas continua, eu quando estava lá eu sofria, mas agora quando aqui eu sofro também, mas é diferente. Agora tem Deus, tem a graça. Agora tem Deus que sustenta, que conforta, que alivia, que cura, que faz muito mais. Lá não, lá eu estava sozinho. E de quebra tinha alguém para querer me esfregar na parede. E dizer que eu estava perdido, lascado, como diz o pessoal, né? Mas agora não, se eu estiver sofrendo, eu tenho alguém que está acompanhando o tempo todo. Que depois de um certo tempo ele virá e me dará todo o socorro que eu preciso. E aliás, o que eu passo hoje me faz crescer um pouco mais. Fortalece o meu caráter, a minha fé, me faz conhecer um pouco mais do Deus que me chamou. Amém? Então Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa os seus pais, vai para onde eu te mandar. Deus tirou cada um aqui de onde estava. Eu sei de onde eu vim. O que eu pensava, o que eu sentia, não é nada bom. Não era coisa boa. Deus me tirou de uma vã maneira de viver. De uma vida que estava me levando para o inferno. Deus me tirou de lá. Pensa de onde Deus tirou você. Talvez você era mentiroso, talvez você era um enganador, talvez você gostava de fazer uma trapaça, de falar um palavrão, de guardar mágoa, ressentimento, disso e daquilo. Deus tirou você de lá. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo mudou. A chamada que Deus, a chamada para sair. É como se Deus olhasse, sai dessa vida. Sai dessa vida. Aliás, igreja significa chamados para fora. Quando a gente faz parte da igreja, é porque nós somos chamados para fora. Sair daquilo que a gente vivia. Não estar envolvido com toda essa coisa que o mundo apresenta, que é pecaminosa. Então a chamada que Deus fez para nós envolve sair. Sair da vida que a gente levava. E Deus está falando, está fazendo a mesma chamada para muita gente hoje. Eu tenho feito um estudo lá com a minha irmã, a Márcia, e a Mileide, minha sobrinha. Toda semana a gente vai lá em Moreira César, né, e a gente senta, estuda, e nós estudamos isso. E falou de chamada, João Carlos, falou de chamada, e a gente ficou maravilhado com tudo. A minha sobrinha, ela é psicóloga, e ela atende assim, pacientes online. Ela atende gente lá do Piauí, gente, fica com ela, consultando online. Ela falou: tio, está tão bom o estudo aqui que está servindo até para eu aconselhar meu paciente lá do Piauí, lá não sei das quantas, lá de longe. Tá? E a gente ficou maravilhado com isso. A maneira como Deus está mostrou para mim, está mostrando para nós, eu estou repartindo com vocês nessa noite, porque entendi que isso é o caminho. E muita gente não entende, vai levando. Muita gente, meu Deus, eu vou chegar lá ainda, peraí. Então, chamada para sair de onde a gente está, para deixar de ser aquilo que a gente era. Amém? E nessa chamada, você foi chamado para ser bênção e foi chamado para testemunhar de Deus. Aconteceu isso com Abraão? Aconteceu. Deus falou para ele: sê tu uma bênção. E tu serás uma bênção. Anda na minha presença e sê tu uma bênção. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele teve que sair de onde ele estava. Onde ele estava não ia permitir que ele servisse a Deus e que ele entrasse no propósito de Deus. E toda a caminhada dele, todo o projeto de Deus, até chegar o Israel que nós temos hoje, até chegar a igreja e Jesus Cristo, começou tudo com Abraão, gente. Ele aceitou uma chamada, ele escutou o que Deus falou, e ele saiu sem saber para onde ia, acreditando que Deus ia levar ele para um lugar maravilhoso. Então Israel, a nação de Israel começou com Abraão.
Começou com Abraão, aí entrou Isaac, entrou Jacó. Isaac como filho de Abraão, Jacó como filho de Isaac. E foi ganhando forma a nação, até a hora que chegar no Egito. Até quando chegar no Egito lá, e houve todo aquele mover de Deus, aquele tratamento de Deus, e uma nação foi se formando, de 12 tribos, ganhou a forma de nação. Hoje nós temos Israel. E muito mais, nós temos a igreja, o Israel de Deus espalhado para o mundo inteiro, onde Cristo é o cabeça, onde Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas o resultado disso começou lá, quando Deus fez a chamada para um homem. Por isso que nós temos que valorizar a chamada que Deus fez. Talvez agora a gente não está vendo nada, mas a gente vai ver depois. É preciso perseverar, acreditar, confiar, sofrer, chorar, mas não desistir. O salmo que o Márcio leu aqui. Enquanto se sai chorando, enquanto semeia, se volta com alegria depois trazendo feixe. Essa palavra é verdade. É preciso chorar, não xingar, não desanimar, não ficar... Não, você pode até chorar, mas continua, porque você vai voltar trazendo seus feixes com alegria. Isso é certo, isso é certo. Então acompanha comigo. Deus te chamou para sair, não ser mais o que você era. Agora você foi transformado pela graça de Jesus Cristo. Você é outro homem, é outra mulher. A mente de Cristo já não é mais a minha vontade. Não quero. Não, gente, espera aí. É Cristo em mim agora, a esperança da glória. Dizer como Paulo diz, eu quero chegar nisso. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pensa nisso. Por isso que eu disse, não é religião. É muito mais que fazer parte de uma denominação. É Cristo em nós, a esperança da glória. Para mim, disse Paulo, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque ele sabia para onde ele ia. Amém? E isso tem que estar no nosso coração, na nossa mente constantemente. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, gente? E isso faz parte da intimidade e do relacionamento que nós temos com Deus. Viver sem Deus não faz sentido. Viver sem Jesus não faz sentido. Não tem graça. Fica tudo ruim. Amém? Então nós fomos chamados para sair. Fomos chamados para ser bênção. Agora você é uma bênção. As pessoas gostam de chegar perto de você. As pessoas gostam de ouvir você falar. As pessoas gostam de receber um abraço de você. Você agora é bênção. As pessoas podem contar com você agora. As pessoas podem contar com você agora, porque Deus te chamou e você agora é uma bênção. Amém? E você testemunha disso. Abraão sempre dava testemunho diante de reis. Estava sempre testemunhando. Então esse testemunho precisa ser dado. Agora há pouco o Márcio falava também de testemunho. Esse testemunho nós damos também, lembrando de José. José sai da terra dele, é outro que saiu também de uma forma bem complicada, né? Mas ele saiu da família, ele saiu da casa dele, foi mandado embora pelos irmãos sem que o pai soubesse. Foi parar no Egito, não é isso? Foi parar, gente, no Egito. Saiu. E lá no Egito o que ele foi? Uma bênção. E lá no Egito ele fez o quê? Testemunhou de Deus. Não foi murmurador. Ele não chegou lá só, os meus irmãos lá brigaram comigo, não gostavam de mim, tá, estou aqui. Não era para estar não. Eu estou por aqui com aqueles irmãos meus. A primeira oportunidade que eu tiver, eu pego um por um e dou um jeito em cada um. Não foi isso. Ele chegou no Egito e se tornou uma bênção no Egito, gente. Irmãos, para pensar. A casa de Potifar prosperou. Sabe por quê? Por causa de José que estava na casa de Potifar. Tudo prosperava. José era uma bênção. E estava sempre testemunhando. Quando era chamado para
para mostrar o significado do sonho, ele dizia: não sou eu que dou o significado, é o Deus que está no céu. Ele testemunhava. Então é um outro exemplo, além de Abraão e outros. José era alguém que foi recebeu essa chamada, saiu, se tornou bênção, testemunhou. A nossa chamada tem que ser assim. Amém? Nossa chamada precisa ser assim. Não podemos voltar mais para onde a gente está, de onde a gente veio. Não quero ser mais igual aquele que eu era no passado, cheio de pensamento pecaminoso e por aí vai. Não quero mais. A quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Amém? Quem já entrou no Santo dos Santos sabe que em outro lugar não dá para viver. Só na presença de Deus faz toda a diferença. Essa chamada que Deus fez também, tem uma coisa interessante que eu aprendi. Ela tem manutenção. Henrique, ela tem uma manutenção. Você tem que fazer a manutenção da sua chamada, senão você se perde, você se enfraquece, você desanima, você vai levando de qualquer jeito. Nós não fomos chamados a participar de domingo à noite, ou alguma coisa assim, já fui domingo, está tudo certo agora, durante a semana eu só quero trabalhar, ganhar dinheiro, comprar o que eu preciso comprar. Não é isso, não se trata disso. Então essa chamada é muito profunda, e a gente tem que fazer a manutenção dela, João Carlos. Quem não faz manutenção, o que é isso? O que significa isso? Você tem um carro, você tem que fazer manutenção no carro. Você tem casa, você faz manutenção da sua casa. Senão vai estragando, chega uma hora que... Você faz a manutenção da sua saúde. Médico, remédio, isso, aquilo. Tem que fazer... Vai de qualquer jeito ver o que acontece. Vai comendo o que dá na cabeça, vai bebendo o que dá na cabeça, vai se enchendo de qualquer jeito, vai dormindo pouco, vai trabalhando muito, e a gente vê no que dá depois. É médico, é psiquiatra e por aí vai, não é? Por quê? E a gente ora, Deus me dá saúde. Deus, olha, para de comer o que você está comendo, para de beber o que você está bebendo, vê se dorme mais, vê se descansa mais. Não adianta você orar e pedir para mim. Ué, certo? Deus vai falar, aprende. Então a manutenção dessa chamada é isso. Transformação interior. Gente, tem crente que é nervoso. Tem crente que fala palavrão. Tem crente que nada pode dar errado, ele dá um murro na mesa. Tem crente que chuta o balde. Ele não tem paciência, ele não sabe esperar. Porque não faz manutenção da chamada. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é fazer a manutenção. Você está diante de uma situação estressante, diante disso daqui, você para. Como que Jesus agiria no meu lugar? Ah, mas não entra a internet, esse negócio, esse computador, vou jogar esse negócio na parede. Para aí. Calma. Manutenção dessa chamada, você tem que entender. Eu preciso ser manso. E isso não vai tirar a minha paz e não vai fazer eu ficar nervoso, irritado e xingar. Gente, faz parte. A transformação interior. Esses homens da Bíblia eram homens que tinham problemas. Homens que tinham medo. Homens que tinham problema em família. Deus foi curando esses homens, eles foram se envolvendo com a obra de Deus, eles foram se envolvendo com Deus, eles foram se entregando, foram entendendo que Deus, Abraão mentia, ele mentiu, e quase causou um problema sério lá onde ele estava. Deus foi mudando a vida, de Abraão passou a ser Abraão, homens que tiveram até o nome mudado, amém? Então esse interior sendo mudado,
Deus mudando o nosso interior dia. Eu sou nervoso assim mesmo. Ô irmão, peraí. Que história é essa? Eu sou nervoso mesmo. Não é assim que funciona. Eu falo isso, eu tenho visto muito disso. E às vezes também quando eu começo a entrar, misericórdia, pisei fora. Aí tem que fazer a manutenção e voltar. Não, preciso pedir perdão. Preciso ter uma conversa com Deus e talvez com alguém que... Talvez é a mulher, né? A mulher está sendo mais perto da gente. Ou outro ainda. Essa manutenção tem que ser feita, gente, interiormente falando. Senão, não vamos chegar a lugar nenhum. Interiormente eu tenho que estar sendo mudado constantemente, não me conformando com esse século, sendo transformado pela renovação da minha mente, para saber qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Isso é meu culto racional. Então se alguém anda nervoso em todo o tempo, e inconformado com isso, e murmura, e reclama, aí vem para o culto à noite, que culto que ele vai prestar a Deus? Amém? Que culto você presta a Deus, se você é nervoso, irritado, tudo você fica desesperado, tudo, eu sei que há momentos que é difícil, gente, momentos que a gente sente medo, mas não podemos ser uma pessoa medrosa. Há momentos que você passa raiva, você não alimenta a sua raiva. Há momentos que você fica irritado, mas você não alimenta essa irritação. Deus, eu quero cortar essa irritação agora. Amém? Isso é manutenção. O carro dá um probleminha, você já para rapidinho, já leva para a oficina para consertar, porque não pode ficar assim. E você? E eu? E nós? É preciso consertar rapidinho, senão fica no caminho. Amém? Transformação interior. Abraão passou por isso, outros homens passaram por isso. Eu vou passar, preciso passar por isso, você também. Os nomes mudados e um futuro, uma promessa de um futuro abençoado. Lá estiveram, eram basicamente coisa mais material, mas para nós hoje, da nova aliança, é mais espiritual, gente. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a gente tem que fazer. Mas muita gente fica desesperado correndo atrás de coisas, né? Correndo atrás disso, daquilo, não preciso disso. Calma, calma. Busca mais o reino de Deus. Escolha a melhor parte, a parte que não pode ser tirada. Amém? Tudo mais vai ser acrescentado. Isso faz toda a diferença. Um futuro abençoado. E o nosso futuro, a grande bênção, a grande recompensa desse futuro é a vida eterna. Amém? Não posso abrir mão disso. A vida eterna. Nosso futuro. Não podemos abrir mão. Irmãos, eu quero falar uma outra parte dessa chamada. O cumprimento da chamada na nossa vida. Há quanto tempo você segue Jesus? O que Deus fez na sua vida? O que foi mudado? Qual o ministério? O que você está fazendo para Deus na sua vida? Como tem sido? Eu não sei que dom que eu tenho, eu não sei que ministério que eu tenho, eu nem sei o que eu faço para Deus. Irmão, se é falta de discipulado, procura alguém para discipular você. Se é falta de ensino, de aconselhamento, procura alguém mais maduro, mais experiente, para te acompanhar. Tenho feito isso com a minha sobrinha. Minha sobrinha está começando, ela, juntamente com a mãe dela, tem feito isso com ela. Discipulado, ensino, acompanhamento, ensinando, para que ela possa entrar direito e certo nessa caminhada. E esse cumprimento da palavra, tem umas coisas que envolve que eu achei muito interessante. Quando que se cumpre a chamada de Deus na nossa vida? Gente, quando nós passamos a ter discernimento espiritual, o discernimento espiritual é algo
grandioso, maravilhoso, vital. Um crente sem discernimento, ele é facilmente enganado, ele se engana a si mesmo, os outros enganam ele, Satanás engana ele, porque ele não tem discernimento espiritual, ele acredita em qualquer coisa, tudo que fala. Alguém amadurecido, onde está se cumprindo a chamada na vida dele, ele é alguém que tem discernimento espiritual. Isso é prova de alguém que amadureceu, que está cumprindo a chamada de Deus na vida dele. Depois vem a adoração, ele adora em espírito e em verdade. Ele não se deixa levar por circunstância, por problema, por isso e por aquilo. Ele não diz, eu não consigo adorar a Deus, porque eu estou sofrendo isso, porque eu estou sofrendo aquilo, porque eu perdi emprego. Não, eu adoro a Deus em toda e qualquer situação. Dá para entender isso? Aquele que é um verdadeiro adorador, mostra maturidade espiritual. A chamada que Deus fez está cumprindo na vida dele, porque ele é um adorador. Ele já faz uma semana que eu não oro, porque eu estou com um problema sério. Uau, esquisito isso. O louco. Maluco. Uma semana que não ora porque está com um problema. Que é isso, gente? Devia estar orando dobrado, triplicado e buscado a Deus, esperado em Deus. Tem gente que está uma belezinha com Deus quando tudo está muito bem, né? A coisa começa a dar mal, ixi, a belezinha vai acabando. Tem também aqueles que, quando a coisa vai muito mal, ele busca a Deus. E quando melhora, ele esquece Deus. Então tem isso também. Nós temos que estar com Deus quando tudo vai bem. E temos que estar com Deus quando não está indo muito bem. Está mal. Irmão, como é que está? Irmão, está mal. Estou passando uns apertos. Meu Deus, tenho chorado, tenho sofrido. Mas Deus está comigo. Eu continuo adorando a Deus em espírito e em verdade. Às vezes eu choro, às vezes a dor parece que é maior. Deus traz o alívio. E a minha oração ganha força, a minha adoração aumenta mais ainda. Maturidade espiritual. Cumprimento da palavra. Você tem discernimento, você é um adorador. Amém. Se a gente entender isso, meu Deus, a gente vai longe. Porque todos querem ver milagre, Deus agir, Deus operar. Mas para chegar no lugar de milagre, para chegar no lugar onde Deus vai agir, onde o sobrenatural vai acontecer, tem que passar por tudo isso. Eles passaram por isso. Nós vamos passar também. Temos que andar nesse caminho até chegar no lugar do milagre. Ah, irmão, mas tem gente que não passa para isso, e recebe milagre. Tudo. Eu sei disso. Mas o caminho perfeito é esse. Deus quer nos levar para a maturidade. A estatura do varão perfeito. Amém? Lembrando que na igreja, os líderes, os pastores e tudo mais, a função deles é esse: levar a igreja à estatura do varão perfeito. Amadurecer. A ponto de, eu não dependo do pastor para ter comunhão com Deus. Certo ou errado? Eu não posso depender de pastor. Eu não dependo de um irmão para ter comunhão com Deus. Estar com o irmão, ter comunhão é bênção tremenda. Ter um pastor na nossa vida é maravilhoso. Que cuida de nós, que nos ajuda em tempo todo. Mas não posso depender dele para ter uma comunhão com Deus muito forte. Amém? Então Deus quer nos levar para o lugar do milagre. Irmão, precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos adorar a Deus de uma forma correta. E Deus vai nos levando para o lugar do milagre. Amém? Vai chegar a hora onde você colocar a planta dos seus pés. Onde você colocar a sua mão. Vai ser como José lá na casa de Potifar. Tudo vai prosperar. Aí a mulher, a engraçadinha da mulher, aprontou com ele lá. Ele fugiu, correu, mas infelizmente a veste dele ficou na mão da mulher. Ela usou aquilo como acusação, né? Ó, ficou na minha mão, ó. Fez gracinha para cima de mim.
correu, mas está aqui a prova. Prova, né? Foi para a cadeia. E a gente conhece a história. A cadeia foi tremendamente abençoada. José entrou na cadeia e Deus abençoou a cadeia. Amém? Gente, até a hora de sair de lá, até o momento que Faraó tem um sonho, aí o copeiro lembra dele, depois de 2 anos, oh meu Deus do céu, quem é que aguenta isso? Bendito copeiro, falei para ele, quando estiver dentro do rei, lembra de mim, fala de mim para o rei, eu quero sair daqui. Ele queria sair, queria ou não queria? José queria sair da cadeia, João Carlos, queria ou não queria? Ó, vai lá, lembra o rei, fala de mim para o rei. O que aconteceu? O homem ocupou a posição de novo e ficou tranquilinho, nem lembrou de José mais. Mas José ficou reclamando, murmurando. Bendito copeiro. Ajudei ele, deu discernimento, ele esqueceu de mim. Não foi assim. Todo o tempo que ele ficou lá, Deus foi abençoando tudo, enquanto estava na cadeia. Gente, que nós tenhamos essa postura. E quando, de repente, aí o faraó tem o sonho, a gente sabe da história, e o copeiro, tem um cara lá que chama, o Zé está lá na prisão, o Zé está lá. O José está lá. Manda ele vir, manda vir correndo aqui para dar o significado do sonho para mim. José chegou lá, deu o significado do sonho, falou tudo. Olha, é Deus que está dando tudo isso, mostrando o que realmente é. Gente, resultado. Passou a ser o governador do Egito. Isso me arrepia. Saber o que Deus pode fazer na nossa vida. Tirou o homem lá da cadeia e colocou o homem no primeiro posto do Egito, apenas abaixo de Faraó. Mas foi um homem que soube estar com Deus, entendeu o plano e o propósito de Deus. Irmão, eu e você, nós precisamos entender esse plano, esse propósito. E muito cuidado com o que está acontecendo, porque pode querer tirar de nós essa visão, esse entendimento. Precisamos andar como quem vê o invisível, entender aquilo que muita gente não entende, ouvir aquilo que muita gente não ouve, enxergar aquilo que muita gente não enxerga. Amém? Isso. Quando isso não acontece, você se enfraquece, você vai deixando, você vai levando, você desiste e começa tudo a ir por água abaixo. Mas esses homens da Bíblia, esses homens famosos que a gente vê, pagaram um grande preço. Não abriram mão da comunhão com Deus, foram adoradores, tinham discernimento espiritual. Chegaram exatamente no lugar do milagre. Amém? José chegou lá e falou, a partir de hoje você será o segundo aqui. Todo o Egito está nas tuas mãos. Meu Deus, para e pensa. É pouco? Não é pouco. Então a minha história está sendo escrita. O meu chamado está acontecendo. E esse chamado tem que ir se cumprindo mais e mais. Vai chegar lá. Não é homem, é Deus cumprindo o chamado dele na minha vida. É Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer e que homem nenhum vai fazer, mas que Ele vai fazer. Ele vai me levar para a rocha que é alta demais para mim. Não só eu, mas você também. Ele vai nos levar para um lugar espaçoso, como fez com José, mas tem um caminho para ser andado. Não adianta correr desse caminho, não adianta arrumar um atalho. Atalho só dá encrenca quando a gente arruma atalho. Jonas arrumou uma encrenca na vida dele quando ele tentou um atalho. Alguém aqui quer parar na barriga de um peixe? Gostaria de parar na barriga de um peixe? Foi isso que Jonas, foi o que aconteceu com ele, porque resolveu tomar um atalho, né? Dá um jeitinho. Mas ele tinha que ir lá onde Deus mandou. Amém? Pense nisso. Pense nisso, gente. Não é só domingo à noite.
mas é vida intensa com Deus. Com a esposa que a gente tem, com os filhos que a gente tem, intensamente. Talvez com os vizinhos, lá na escola, lá no trabalho, onde for. Testemunhando, sendo bênção, valorizando essa chamada de onde você saiu. Pensa nisso, transformação contínua. Não se conforme, onde você cometer um erro, não me conforme. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Faz essa manutenção. E se coloca diante de Deus inteiramente, intensamente, sem reserva nenhuma. Coloca tudo na mão de Deus, sem nenhuma reserva. Tudo, tudo, tudo. Seja maduro, amadureça. Esteja com quem tem experiência, esteja com quem já tem maturidade, esteja perto de alguém, se aproxima de alguém que pode levar você à maturidade. Eu trilhei esse caminho e estou trilhando. Sei de pessoas, de irmãos também que trilharam, estão trilhando esse caminho, e a gente vai trilhar até o último dia. Amém? Até o último dia, irmãos. Esse caminho tem que ser trilhado. A renúncia, se humilhar, abrir mão. Convém que ele cresça e que eu diminua. Servir, meu irmão, estou ao seu serviço aqui. Pastor, estou ao seu serviço aqui. Pode contar comigo. É assim que a gente vai crescendo, amadurecendo. E Deus vai colocando a gente num lugar que é alto demais para nós. Mas não é lugar de vanglória. Não é lugar para dizer eu sou melhor que fulano de tal. Não. Possivelmente muita coisa não acontece, muita coisa não muda. Talvez o país não muda, porque a igreja hoje não entendeu ainda o que é que Deus quer. A chave para o país, a chave para a cidade, a chave para a nossa família e tudo mais, é a igreja. Porque tudo que a igreja liga, é ligado. Tudo que a igreja desliga, é desligado. A chave do reino dos céus está na mão da igreja. Meu irmão, quero dizer para você, quase terminando já, amadurece. Entra por esse caminho. Chega até o lugar de milagre. Lá no Antigo Testamento eles viram anjos, mulheres estéreis deram à luz, viram milagres acontecer. Eu estou indo nessa direção, irmãos. Irmãos e irmãs, eu estou indo nessa direção. Vamos juntos nessa direção. Vamos chegar no lugar do milagre. E ainda que a gente esteja passando por um vale árido, nós vamos fazer desse vale árido um manancial em Cristo Jesus, naquele que tudo pode. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o caminho é esse. Faça isso, pense nisso. Amadurece. Seja discipulado, seja ensinado, seja perto de alguém que vai te abençoar, que Deus vai usar para abençoar a sua vida, te libertar, te curar e muitas outras coisas ainda. Não somente crente, mas bem mais do que isso. Amém? Deus vai fazer o que Ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, José, e por aí vai. E principalmente, chegar a ser semelhança de Jesus. Amém? Ser semelhante a Jesus, pensar como Ele pensou, falar como Ele falou, sentir o que Ele sentiu, poder olhar para a pessoa como Ele olhava, abraçar uma pessoa como Ele abraçava. Gente do céu, esse é o nosso grande propósito. Apesar de sermos fracos e incapazes, mas Deus é poderoso para fazer isso muito mais. Que a unção de Deus venha sobre a sua vida, a graça de Deus manifesta na sua vida, e você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Quem olhar para você, lembre de Jesus. Acho que Jesus foi igualzinho nas atitudes. Se for contrário, né? É complicado. Amém?